Olá, viva, boa tarde. Estamos em direto das Festas da Praia 2022. Eu sou o Miguel Sousa Azevedo e hoje estou com o Miguel Betancourt. Olá, Miguel. Olá, Miguel. Finalmente. Deixamos chegar ao último dia das festas. 2 anos depois. 2 anos depois, temos feito emissão sem festas. Sem festas. Foi uma bela semana de emissões. É verdade. Recordando que em 2020 o Rádio Clube de Angra também esteve na Praia da Vitória, num ano em que não houve festas. Estávamos em plena crise pandémica, mas isso não impediu que a Voz da Terceira estivesse durante os dias relativos ao que seriam as festas em agosto de 2020 e tivemos convidados e diretos durante todas essas tardes, o que também aconteceu desde sexta-feira da outra semana aqui na Avenida da Praia da Vitória e durante esta edição molhada das Festas da Praia, não foi, Miguel? Sim, infelizmente, muita chuva, alguma trevoada, vieram manchar, vá lá, digamos assim, a semana das Festas da Praia. Foi realmente uma pena, porque após 2 anos sem podermos celebrar as Festas da Praia, acho que toda a gente, enfim, até admito que possa haver algumas exceções, mas toda a gente aguardava com ansiedade esta semana, que começou com muito bom tempo, não é? Mas pronto, são daquelas coisas que, enfim, temos que aceitar, não podemos controlar e ainda bem que não podemos controlar. Pronto, e de facto ontem foi mais uma noite marcada pelo mau tempo. Hoje o sol brilha sobre a Praia da Vitória, mas a previsão já tivemos aqui uns chuviscos. Já tivemos uns chuviscos. Na altura em que começávamos a ouvir, só para te ouvir a sorrir, que é a música, o hit dos Locomó, porque hoje temos o Agostinho Leão, o nosso amigo Leão está hoje. Outro Miguel. Outro Miguel, ele é o frontman e criador da banda e é hoje o nosso convidado neste início dos diretos de domingo, último dia das Festas da Praia 2022. Olá, Agostinho. Olá, boa tarde. Boa tarde. Aos Miguéis e aqui ao técnico de som. Muito obrigado já pelo convite do Rádio Clube de Angra, sempre atento aqui aos trabalhos que se vão fazendo na Ilha Terceira, que é importante, vai divulgando na forma do possível, sempre em cima do acontecimento, quer faça chuva, sol, relâmpagos, ou outros que tais. Todas as condições. Aqui a dificuldade vai ser realmente mudarmos o registro da conversa, porque já estávamos a conversar um quarto de hora pois. E agora vamos tentar fazer a coisa com alcance e entendimento para o grande público. Entre amigos facilita. Miguel, a pergunta impõe-se. De facto, esta edição das Festas da Praia, e antes de abordarmos o vosso concerto, que foi dividido por 2 dias. Sim, pelo menos os testes de som, garantidamente. Esta edição foi de facto marcada pelo mau tempo, a partir mais ou menos de metade das festas a instabilidade instalou-se nas festas. Isso deve ter sido uma dificuldade acrescida, não apenas para quem organiza a festa, mas para quem participa nela ativamente, como os músicos, como todos os integrantes das diversas atividades, porque o público esteve sempre presente, mesmo nos dias em que eram coisas canceladas e em que estava mau tempo, os carros iam até à saída da praia. E a Zona Verde tinha sempre bastante gente. Pois, obviamente, a nível da logística é complicado. Tecnicamente falando, quando chove é muito complicado para o pessoal de som e o pessoal de luz, corre até algum risco a nível da segurança. De qualquer das formas, nós tínhamos os testes de som atempadamente agendados, fizemos o teste de som na quinta-feira, estávamos quase no finalmente e depois veio aquela pancada de água, dilúvio. Aliás, no dia, na quarta-feira em que vocês deveriam tocar, foi o primeiro dia... Na quinta. Foi o primeiro dia em que uma pancada de água violenta. Choveu a sério mesmo. Exato. Sim, nesse dia cancelou-se mesmo tudo, inclusivamente no palco principal. Pronto, e tínhamos praticamente o teste de som concluído. Depois, no final, a organização das festas abordou-nos a saber da possibilidade de que haveria de tocarmos no dia a seguir, porque não existia nenhum projeto. Era o dia em que não havia concertos. Sim, naquele palco Marina, porque as marchas acabariam provavelmente, em princípio, por volta da 1 da madrugada. E nós, obviamente que sim, disponibilizámos para isso mesmo. Claro, até porque vocês fazem música para se divertirem e poderem dar concertos, não é? Sim, o espetáculo estava... Os ensaios feitos. O espetáculo estava preparado, já tínhamos feito os ensaios, os colegas da banda não tinham outras atuações nesse dia, portanto não houve problema nesse aspecto. Estava sempre dependente da hora do teste de som, porque para quem chega na altura dos espetáculos pensa que aquilo é feito ali 10 minutos antes, mas não, exige um trabalho de preparação, desde dos testes de som à parte da iluminação e tudo mais. Isso aqui é feito atempadamente, obviamente, das 7 às 9 da noite, ficou sempre dependente. Se conseguíssemos fazer o teste de som a esse horário,
que tocaríamos então após as marchas, e conseguimos fazer o teste de som. Infelizmente as marchas não puderam sair, então voltou a organização a pedir-nos que começássemos um bocadinho mais cedo. Com certeza. E assim foi às 23h30, demos início ao nosso espetáculo. Mesmo quando não havia muita gente na rua, vocês começaram a tocar? Sim, as pessoas também, se calhar, algumas chegaram um bocadinho mais tarde, contavam ser à 1h, mas são imponderáveis, Exato. são situações que são facilmente contornáveis. Da nossa parte, temos sempre disponibilidade para tentar ajudar o melhor possível, porque independentemente de quem esteja à frente da organização das festas não consegue de maneira nenhuma controlar as condições que tiveram aqui, extremamente agressivas, e pondo em causa até equipamentos técnicos. O que é que pode acontecer ao nível de estragos de equipamentos com o mau tempo? Para já há muita energia em cima do Sim, palco. muita energia, direito a choques, por aí fora, mas os equipamentos de alguma forma têm alguma proteção, um UPS, alguma coisa que possa estabilizar as variações de Eu não energia? sou propriamente especialista, conheço algumas das coisas, sei que, por exemplo, a nível de luzes, logo na quinta-feira, se nós tocássemos as luzes, portanto, para fora de presença, aquelas luzes para quem não percebe, não podiam estar. não iam estar ligadas já de certeza, para não correr riscos. Porque depois, muitas vezes, umas têm influência relativamente às outras. E se uma não está a trabalhar, vai dar menos power ou mais power. Pronto. Há todo um conjunto. A nível dos amplificadores, das guitarras, das munições, obviamente que apanhando água não tem condições de som, danifica como qualquer equipamento eletrónico, digamos assim, não é? Pronto. Claro que são equipamentos feitos para o exterior, têm outro tipo de resistência, mas na quinta-feira não havia equipamento, não havia equipamento que aguentasse. Inclusive os técnicos fizeram um trabalho meritório, desmontaram tudo para tentar proteger ao máximo o material, e nós ali aguardámos saber novidades entre aspas, o que é que seria decidido pela organização da festa. Exato. Entretanto, o concerto passa para sexta-feira. Vocês trouxeram algum trabalho novo para apresentar? Ao contrário do que aconteceu com os outros artistas com quem nós fomos falando ao longo das festas, com incidência especial nas bandas locais que atuaram aqui neste Palco Marina, e não virando tanto a nossa emissão para o que iam ser os concertos de Dimensão, todos eles falaram antes das suas atuações. E no caso do Miguel estamos a fazer um pós-concerto, o que acaba por ser interessante, porque ele pode dar o seu feedback já depois da atuação e de como é que as coisas correram. Exatamente. Pois as coisas, pronto, como eu estava a referir há pouco, estava marcado para a 1h, entramos às 11h30, obviamente que as pessoas começaram-se a chegar, apresentámos, como perguntava aqui o Miguel Azevedo, apresentámos mais 2 temas originais, neste caso, como já tinha sido estreado em formato acústico. É isso que pretendemos fazer agora para o futuro, tendo em conta os riscos que vamos correr, obviamente, havendo um conjunto grande de projetos que fazem covers e versões de outras bandas, têm obviamente maior probabilidade de tocar, mas é um risco assumido, é uma coisa que eu pessoalmente gosto de fazer. É uma opção. Sim, claro que temos noção disso, e fizemos 45%, digamos assim, de espetáculo eram temas originais, que foram colocados mais no princípio, como é óbvio, e o final, ali a última meia hora, 40 minutos, obviamente são temas mais conhecidos também para podermos integrar. Não é uma festa com este cariz, que precisa também um bocadinho de tudo, do original e de alguns covers, de algumas músicas conhecidas, no fundo para animar as pessoas em geral. Este Palco Marina, e isso já acontecia até 2019, o último ano em que houve festas da praia na sua totalidade, foi uma opção que já tem alguns anos, mas que foi crescendo ano após ano, e este ano, pelo que eu percebi, houve uma aposta num palco maior, com boas condições, e isso proporcionou a que as bandas que lá atuaram também tivessem um cenário que algumas nem estão habituadas. Desde logo, pronto, a nível da dimensão do palco, penso que sim, que tem outras condições, vá lá. E o que eu acho que foi inteligente, digamos assim, desde há uns anos esta parte, foi a colocação da frente do palco, não virada para aquela zona da restauração, mas virada para onde está, digamos assim. Virada para a Praia Grande. Eu acho que isso é uma mais-valia, porque cheguei a atuar aqui com outros projetos na situação que estava a referir, estava da frente do palco virada para a restauração, e havia muita gente que ficava na estrada a ver o espetáculo. E não chegavam cá abaixo. Sim, e para uma banda que está a tocar num palco, dá sempre um calorzinho, um quentinho, digamos assim, ter ali as pessoas mais junto de nós. Não quer dizer que as pessoas não estivessem a gostar, com certeza que sim, e se calhar até a nível de som, sentem-se mais confortáveis, veem o concerto de outra perspectiva. Mas para quem está a fazer o trabalho, digamos assim, para quem está a tocar em cima do palco, tem muito mais, sente-se muito mais aconchegado quando tem pessoas ali à sua frente. E a nível de som, há diferenças significativas consoante a orientação de palco, isto é, virado para a zona da restauração, eu ou aí para acho a praia?
Eu aí acho que em princípio não, Não tem mais a haverá ver com as pessoas se sentirem mais confortáveis Ok. em avançar e não estarem se calhar na minha opinião acho que a posição como está na crescente repetitiva até facilita com que as pessoas vão para a frente do palco. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque quer queremos quer não, muitos destes espetáculos não são propriamente de grandes multidões, com certeza que sim, vê muita gente, mas as todos pessoas eles vão juntaram passar. bastante gente. Todos eles Sim, juntaram bastante gente. pelo menos em partes, não digo o espetáculo de todo, mas em partes do espetáculo, Sim. especialmente E na este- última meia hora, tinha bastante gente. Claro, e este ano com as, salvo erro, 3 tasquinhas, 3 quiosques que Quiosques, também tinham ali alguma cerveja a vender, facilitava sim, porque sim. havia pessoal que se deslocava para a Facilitava zona o da restauração para ir buscar. Ausentava-se demasiado tempo. Sim, Assim sim. não, assim mantém-se todos junto ao palco e Só tem um ajudam à pormenor festa. ali que é fácil de corrigir, não é uma crítica, é uma sugestão. Podia Claro. ter também um seminho e uma aguinha, porque no meu caso que tenho filhos de 8 anos, Exatamente, senão exatamente, obriga, bem observado. Sim. obriga e não é de forma nenhuma uma crítica, é uma coisa é uma- relativamente é uma simples de coisa fazer. uma sugestão, acrescentar, é Um exato. saquinho, umas caixinhas com uma aguinha, um seminho, para as E crianças sendo uma também. crítica é construtiva. Claro que sim. Claro que sim. Que é o que muitas vezes não acontece nestas festas. As pessoas exatamente. estão a criticar a torto e a direito Sem sequer nas pensar. alternativas à Sim, própria sim. coisa que estão a Claro, criticar. claro, claro. E eu Então, penso que sofremos um bocadinho deste mal ao longo destes dias, com todos estes acontecimentos que se foram sucedendo e as várias opções que Foram têm sendo à tomadas. frente de uma festa. São de uma opções que não festa são. com estas dimensões, Não sei, são fáceis de tomar. nunca estive à frente de uma organização destas, mas admito que não são opções fáceis de Quando se tem acesso a tomar. milhares de pessoas e carros parados até ao exterior da zona urbana, é preciso E volta a decidir. repetir, ou seja, a gestão da logística destas coisas é sempre complicada. É muito complicado, exato. Estamos a falar aqui de 3 palcos, é verdade que um palco é mais pequeno, um é médio, um é grande, mas tudo isso envolve uma responsabilidade muito grande. Claro. A preparação a preparação, por exemplo, do cortejo infantil é uma coisa que vem de há muitos meses a esta parte. Muito trabalho, São exatamente. muitas horas, muitas semanas de E trabalho. muitas pessoas voluntárias que vão se maquiar, vão arranjar o cabelo, portanto, tudo isso acaba por criar aqui. Claro, é uma chatice quando para se todos. toma a É decisão uma chatice para todos. do adiar ou do Exato. cancelar, tem que se ter em conta todos estes. Eu penso que o exemplo mais crasso que podemos dar é a própria noite das marchas, pronto, que é uma opção, haver marchas numa festa que é a meio do verão, mas eram cerca de 1000 pessoas que estavam prontas para desfilar. 1000? Quantas massas eram já Fizemos as agora? contas a 13 ou 14 marchas que penso Ok. que iriam, numa média de 60 a 70 pessoas, mais dar uma orquestra, mais 1000 pessoas. Claro. É muita gente. Essa gente estava toda pronta. Sim, às- sem às dúvida, oito- sem E a às dúvida. oito mesma da coisa, noite, às maquiagem, oito da noite, tudo igual, como do se fosse cabelo. começado ali um bocadinho. Como se fosse noite de São João, não é? E de repente E depois o São Pedro invejoso do São João Exatamente. faz essa desfeita. São santos, mas. Está-se a rir, mas realmente foi complicado é gerir isso. muito complicado. Sim, sim. Em termos, e continuando a falar deste palco em si, sempre fui um apreciador deste palco, já tivemos a oportunidade de trocar esse gosto e essa impressão. É uma alternativa a quem não quer ir ver os concertos grandes, até porque as coisas agora acontecem todas mais ou menos à mesma hora. Não há sobreposição, há a possibilidade de podermos Há uma escolhermos- linha contínua. escolhermos o que queremos ver. Por exemplo, o Miguel foi ver o MC Pedrinho. MC À Pedrinho. hora, Fiquei à hora fiquei de- fã. E ficaste fã. Fiquei fã. Ficaste fã. Não falam noutra coisa. É sempre preciso. Não sei se vocês notam sarcasmo. Lá. Pronto, não, mas tem que haver gostos para A tudo. oferta tem que ser Eu, abrangente. por minha Teve- iniciativa, não teria ido, mas a minha filha mais nova queria ver. Pois, então, agora a por culpa favor. à criança. Agora a culpa à criança. Tiveste falta a vermelho. Mas em termos técnicos, exatamente do material à disposição em palco, é um palco onde dá um gosto diferente de tocar? Sim, já tem um power bastante interessante, com certeza que sim. Quanto melhor preparados vierem os projetos, obviamente melhor, mas já tem condições para se fazer um espetáculo, E a especialmente a nível própria das questão, penso eu, de serem sempre os mesmos responsáveis técnicos a tomar conta daquele palco, também ajuda a que as coisas se vão mantendo sempre com a qualidade desejada. Sim, pelo menos eles estão muito familiarizados com o material que têm, até a nível das avarias e tudo, já o conhecem. Pronto, acho eu que funcionará desta forma. Sendo que volto a repetir, foi de certeza a partir de quarta-feira uns dias difíceis para eles. Complicados a nível da manutenção e gestão do material, mas pronto, até agora tem corrido tudo bem, esperemos que hoje o tempo ajude e as festas possam acabar O em... concerto que está agendado para aqui hoje, dos Miricafé, É mais cedo. Tem a perspectiva de que haja muita gente também a ver. Pois, Hoje à noite está fora lá de Miricafé. E depois fogo de artifício. Só não poderá ver esse concerto a pessoa que não quiser mesmo, porque eles são um a seguir ao outro e vai permitir Vai novamente descendo, vão descendo a deslocação até de pessoas.
Ao fogo de artifício final. Isso mesmo, isso mesmo. E esperemos que a chuva que está prevista para hoje nos pregue a partida de não aparecer e faça com que pelo menos o último dia das festas seja uma coisa mais pacata, mais serena. Tem sido complicado, tem sido uma lotaria. Chamado regresso à normalidade. Que era o que estava anunciado antes das festas começarem. É verdade, o regresso e acabaram bem por acontecer encaixada coisas- esta, sim. Bem encaixada. Bem, vamos recuar um bocadinho. Se calhar, André, se calhar punhamos aí Louco Mal mais um bocadinho. Para depois O André voltarmos à Vieira, conversa. é quem está connosco hoje na técnica, é ele que nos vai dar a música. Depois vamos falar um pouco também da carreira aqui do Agostinho Pinheiro. Até já. Há todo um espaço ativo para crescer. Virgem em quase tudo e fácil de entender. Basta que não hesites em mudar. Evitar banalizar. Evitar normalizar. Não deixes que te digam o que fazer. Não deixes que te digam o que fazer. Se não é bem aquilo que queres ser. Não é bem aquilo que queres. E a censura só te impede de avançar. E a censura só te impede de avançar. Oculta-te a vontade de sonhar. Há todo um mundo novo para explorar. Tu não o deixes de fazer. Há todo um espaço oculto para criar aquilo que tu quiseres ser. Aquilo que tu quiseres ser. E arrisca um pouco mais e tu vais ver. Vais sentir-te a subir e a crescer. Vais sentir-te a subir e a crescer. Tão grande e tão difícil de bater. Não deixes que te façam de novo sofrer. Tu sem medo és um gigante a criar. Tu sem medo és enorme a sonhar. E 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 és enorme a sonhar. RCA. Sai da tua zona de conforto. Essa fronteira limitada e não te deixa respirar. Sim, és bem maior do que tu pensas. És bem diferente do que realmente querem fazer crer. Vai, segue o teu sexto sentido. Aprende que o tempo é pouco e não te podes atrasar.
para trás, de esquecer tudo que ficou para trás. Segue o teu sexto sentido, aprende que o tempo é pouco e não te podes atrasar. Sai da tua zona de conforto, usa e abusa do teu dom de ser feliz, de ser capaz de esquecer tudo que ficou para trás. Do mundo antigo às 7 maravilhas. Entre 29 de julho e 7 de agosto, a Praia da Vitória está em festa. Voltaram a cor e a alegria e o Rádio Clube de Angra está diariamente a levar longe toda esta emoção. Festas da Praia 2022. Já estamos no ar outra vez, Miguel. É verdade, fizemos aqui uma pausa para ouvir mais uma música dos Locomal. Queres apresentar-nos esta música? Os temas que tivemos a ouvir agora, um Tu Sem Medo, um dos trabalhos originais do projeto, que tocámos aqui na passada sexta-feira, e a outra, por acaso não acabámos por não tocar, um acústico, uma versão mais acústica de um tema que já foi feito há cerca de 1 ano e meio, que se chama... E que se chama? Chama-se. Chama-se A Célebre Branca. Peço desculpa, ainda estou a ouvir a emissão. Não ficarem a pensar. Ainda estava a ouvir a emissão, sei que eles agora que estavam a transmitir. Pronto, são dois temas que, se tudo correr bem, nós contávamos este ano ainda apresentar um trabalho com 10 originais, mas tem acontecido alguns imprevistos, alguns deles muito difíceis de contornar, e desse ponto de vista não sabemos para quando é que vai sair o trabalho de originais. Gostávamos muito que tivesse sido este ano, obviamente. Éramos os principais interessados, mas as coisas não têm corrido como nós desejávamos. Ok. Miguel, a próxima pergunta podia ser assim: olha, há quantos anos é que foi a primeira vez que tocaste na praia? Exatamente, mas eu vou um bocadinho adiante e não é a primeira vez, bem pelo contrário. Os Locomal já estiveram no Rádio Clube de Angra a falar connosco, uma delas inclusive no primeiro verão da pandemia, nas emissões especiais do Rádio Clube de Angra, fizeram inclusive um pequeno concerto acústico para o mini concerto no Rádio Clube de Angra, no nosso estúdio improvisado aqui na Avenida. Ali do outro lado da Avenida. Exato, portanto eu penso que a esmagadora maioria dos terceirenses que estão atentos ao panorama musical, em particular ao panorama ao pop rock terceirense, conhecem os Locomal. De qualquer forma, antes de falarmos um pouco sobre o teu percurso musical, Miguel, fala-nos um pouco, de uma forma resumida, deste projeto Locomal, dos membros que o integram, etc. A palavra é tua. Já agora realçando que um dos membros, o guitarrista, o João Mendes, fica um abraço para ele, tocou quase todos os dias aqui neste É verdade. Porque ele tem vários projetos e tocou pelo menos 4 vezes. 5 vezes. E acabou por vir 6 testes de som. Portanto, passou quase a semana toda. 6 testes de som, sim, aquilo é praticamente dele. As festas correram de bem. Pois ele fez 6. Pois o projeto, como perguntavas, Miguel, este projeto começou a ensaiar no início do ano 2019, estreou-se curiosamente na gala do Rádio Clube de Angra, em novembro de 2019. Tínhamos tudo preparado, arrancámos com espetáculos desde essa altura e até fevereiro as coisas estavam a correr bem, e depois veio a tão falada já pandemia. Obviamente que houve uns quantos cancelamentos, conseguimos resistir ainda, fizemos um outro espetáculo naquela nova, ou pelo menos mais utilizada modalidade, espetáculos via internet.
que deve ser muito estranho estar a tocar É, para uma bastante audiência que estranho. não existe, que não está lá. Fizemos não é? dois e o Fisicamente. primeiro, depois de eu ver, vi que havia certas coisas. Eu, pelo menos, pessoalmente, gosto dos espetáculos ao vivo que haja uma maior Com certeza, eu acho que. informalidade. Aham. E Pelo uma menos, própria interação que acaba por Sim, acontecer. e isso, não, como é óbvio, não pode acontecer, ou não acontece, ou acontece de uma forma diferente do qual eu não sou mesmo adepto de forma nenhuma. Exato, compreendo. Pronto, fomos fazendo o nosso percurso. Inicialmente eram só portanto, versões de bandas portuguesas, não era uma obrigatoriedade, mas foi definido assim. No entanto, eu sempre gostei de fazer umas coisas minhas e fui apresentando à banda algumas letras, alguns acordes que vou fazendo, e acabaram por começar a aparecer aqui umas músicas, trabalho. tais músicas Bom originais. E o ano passado, esse trabalho original, pelo menos a metade desse trabalho, culminou na apresentação do videoclipe de um tema que ouvimos aqui no início do programa, digamos assim, Só para te ver a sorrir. Foi um trabalho que foi feito pelo Timi Lima, com a participação da Vanessa e com o apoio de outras entidades, e que de alguma forma servia para nos projetar ou para dar alguma divulgação ao nosso trabalho nesse verão. Infelizmente veio a versão 7.8 da pandemia e lá ficámos novamente condicionados, mais uns quantos cancelamentos. Ainda conseguimos resistir. Este ano, em junho, por exemplo, tínhamos 2 espetáculos agendados. O nosso baixista, mais uma vez, apanhou a versão 8.12 do Covid. Um deles tocámos os 3 só a versão acústica. No Havana, já agora, passa a publicidade. Um abraço para o Paulo José, se nos estiver a ouvir. Grande promotor. Sim, o Paulo José tem sido, Sim, ou bem ou mal, continua mesmo na geração de DJ, vá lá, continua, volta a investir, digamos assim, em projetos rock pop, pop rock. Pronto, e temos um desgosto, entre aspas, de não ter, do álbum ainda não ter saído, mas houve aqui um conjunto de circunstâncias que não nos foram nada favoráveis e não há volta a dar. Desde pouca disponibilidade de estúdio, porque felizmente, desse ponto de vista, o nosso guitarrista, que é o proprietário, digamos assim, ou co-proprietário do estúdio, tem tido bastante trabalho, o que é bom para ele. É sinal que se anda a produzir muita música E também. sim, ele tem produzido muito da música que está agora na berra aqui na Ilha Terceira, é produzida pelo João, ou pelo menos ele tem uma cota parte de responsabilidade na produção dessa música. Eu, entretanto, estávamos a falar portanto, relativamente ao trabalho, sim. Às vezes que nós tínhamos disponibilidade de estúdio, ou acontecia algum imponderável a nível familiar, ou havia ali alguma dificuldade de conciliar, e mais tarde também começámos a perceber que havia um outro tema que tínhamos selecionado para o disco, que se calhar ainda não estava no ponto. Certo. Falta passar mais 3, 4 versões do Covid e talvez aí o tema fique operacional. Portanto, Fica moldes, como se diz. não é por falta de vontade, mas quanto mais depressa, e depressa não é com pressa, atenção, queremos pôr isso, é um dos objetivos deste projeto, é pôr isso cá fora. Exato. Se calhar antes disso vai sair um dos temas agora que está mais famoso em formato, entre aspas, de single, isoladamente, antes se calhar de sair o trabalho em geral. Mas Mas levantar a pontinha de véu e... será um Qual tema, é um tema que já estreámos aqui agora na sexta-feira, chama-se Mundo Todo. Gosto muito. É um tema um bocadinho diferente do que nós estávamos, do que nós vínhamos a fazer. É um bocadinho mais de hip-hop, rap, não sei, uma mistura das duas coisas, e depois obviamente o rock Certo. pop, Mas pop rock. tem um bom ritmo. Tem aquilo que chamam um refrão orelhudo, mas com sentido, é uma música sim. positiva, sem grande grande profundidade. no fundo, É isso? não digo que não tem a grande profundidade, tem a profundidade certa para... Eu digo isto porque as tuas letras, uma das Sim, sim, características claramente passarem uma mensagem muitas vezes que não é tão agradável quanto outros. exatamente. Sim. Não é que não seja agradável. são boas letras, mas não entram facilmente no ouvido. Também. Oh, Miguel, e se calhar estamos a falar de 30 anos de letras em que eu... 30 anos, exatamente, Miguel. Há 30 30 anos anos. nos dás música. São 30, se a gente for fazer bem as contas... Com os intervalos grandes. E se calhar para aí 60 ou 70 originais.
Olha, nunca fiz as contas, mas sim, em diferentes contextos. Não tens essa contabilidade feita? Em diferentes contextos, mesmo não tendo grande ou quase nenhuma formação musical, já criei bastantes coisas, inclusivamente para festivais infantis, também já cheguei a fazer músicas para festivais infantis, já cheguei a fazer música de tuna quando frequentei a universidade. Claro que quando se fala aqui dos tais 30 anos, 25, 30 anos, houve hiatos de tempo grandes em que não, eventualmente produzi só uma coisa, mas que não saiu nada cá para fora, porque a vida não deixou a conciliação. A produzir, mas isso quando surgiu da altura certa. Sim, tocaste sempre, mesmo se estás incluído em... Era convidado pontualmente para participar em projetos. Eu lembro-me, por exemplo, com o Spot Palco, com um tributo que foi feito ao João Martins, ao Kit. Pronto, coisas desse género, sempre fui participando. Mas tens ideia de qual foi a primeira música e letra original que escreveste? Lembras? Acho que sim, não quero que o passado seja o fim dos substitutos. Acho assim, mas a sério, já tinha feito outras coisas só para consumo interno familiar. Quem é mais novo, quem foram os substitutos e qual o papel que eles tiveram na tua perspectiva de membro fundador, que tiveram na música, no rock terceirense? Pois os substitutos tinham uma a nível de responsabilidade, digamos assim, não era a responsabilidade que há hoje em dia. Portanto, estamos a falar de um grupo de adolescentes em que gostava de tocar, juntava-se numa garagem mais por prazer do que propriamente pela técnica musical. E depois já há fenómenos que são difíceis de explicar, porque tecnicamente é claramente a pior banda que eu tive até hoje, de longe. Aliás, quando eu ouço as gravações tenho alguma dificuldade em ouvir mais de 1 minuto e meio. Não deviam ser assim tão mais porque foram o rock render. Sim, claro que depois, com certeza que sim, até trabalhando as coisas foram melhorando, mas não tenho a qualidade também porque não haviam as condições que existem hoje em dia. Mas quando eu falava dos fenómenos são coisas difíceis de explicar e que não têm cientificidade, ou seja, por exemplo, um dos temas que é icónico dos Sobretudos é o Santa Maria. Não era só, mas era um dos. Curiosamente, esse tema já estava feito há muito tempo antes de sair e um dia saiu porque nós precisávamos de um bocadinho mais de tempo para ir tocar num lugar qualquer. Portanto, nunca nos passou pela cabeça que aquele tema tivesse o sucesso que teve. Ora, logo a primeira vez que nós tocámos aquilo, arrebentou. Mas é também nessas zonas que a magia acontece, não é? Quando não se faz. Às vezes com projetos que já tive com mais qualidade, mais pensados, com mais pormenor, com um esforço maior em palco para que o que sai para fora tenha outra qualidade, se calhar não tiveram tanto, não digo êxito, mas não tiveram tanta projeção. Se calhar também porque a ideia é outra, quando eu falava há pouco da questão da irresponsabilidade saudável, que é não estar preocupado com certas coisas, nem quem é que está a ver, nem o que é que vão dizer. Da adolescência, com certeza, faz parte das diferentes... mais tempo para ensaiar. Sim, bastante mais tempo. Não havia a conciliação familiar, o profissional, portanto fazia-se pouca coisa ou coisa nenhuma, basicamente, pronto. Isso também, se calhar, também favorecia. Havia muita gente disponível para ir aos concertos porque trabalhavam tanto como nós. E pronto, foi uma fase interessante, com certeza que sim, mas com um fenómeno difícil de explicar, porque são coisas que acontecem e foram boas, enquanto durou foi bom. Depois disso já tive mais 2 ou 3 projetos, um deles também teve o seu papel importante. Quando perguntavas o papel dos substitutos, foi o papel, no fundo, de abrir um bocadinho os horizontes à música que se fazia por cá, com um estilo um bocadinho diferente, cada um dá o seu toquezinho pessoal. E aquilo ia um bocadinho ao encontro de uma mistura radical entre o que se fazia em Inglaterra e o que se fazia nos Estados Unidos, porque havia elementos da banda que eram admiradores de bandas. E em Portugal, tinhas alguma influência que... Sim, sempre tive, sempre gostei. Todos esses projetos é serem originais e em português. Em português. Isso se calhar porque eu já cantei em inglês, já fiz, por exemplo, no projeto Faz de Conta, havia 2 ou 3 temas que eram em inglês. Mas eu sinto muito mais a vontade de escrever em português e gosto do desafio. Sinto que o português passou por fases em que era muito difícil encaixar o português. Houve uma grande discussão entre as letras. Sinto que hoje em dia, há 15 anos, e se calhar até há mais tempo, há rádios em Portugal que até basicamente só passam, não digo só passam música portuguesa, mas passam uma grande parte e não é só por causa da cota obrigatória. Não, longe disso. E passou-se. Portugal sempre teve essa música boa, mas se calhar não havia possibilidade dessa música ser divulgada, acabava por ser muito regional. Aliás, como acontecem com bandas, por exemplo, que
que sem querer, os Ornatos Violeta existiam há muitos anos E de repente inclusivamente as pessoas descobriram um programa de televisão quer dizer, obviamente que já na zona do Grande Porto já se conhecia os Ornatos Violeta, com certeza que sim. Os Ornatos, por exemplo, estiveram connosco no Rock Rendezvous na mesma altura que nós fomos ao Rock Rendezvous e ninguém conhecia Ornatos. 94, sim. Obviamente com temas Tive o diferentes. prazer de estar lá também a acompanhar os No subtextos. Cinema Odeon, não é? Cinema Odeon, ainda outro dia passei por lá, quer dizer, que sempre que passo por lá recordo aquela tarde maravilhosa, digamos. Tarde de gravações, não é? Exatamente. Onde veio gente de todos os pontos do país, não foi propriamente para ouvir a música, foi para conviver com os amigos. Exatamente. E fizeram muito bem. Foi uma grande festa e as coisas boas são sempre. Tu veste a revisitar os Suportados, já fizeste os passos e de vez em quando aparece uma música, mas veste a revisitar os Suportados no sentido de regravar alguns dos temas exatamente como eles eram, mas com essa tal Com mais roupagem de maturidade diferente. É difícil porque alguns Independentemente dos próprios elementos da banda serem ou não fáceis de voltar a... Num dos trabalhos que eu tive também, que faz de conta, tenho um álbum do qual tem 10 temas, 8 originais dos faz de conta e 2 dos substitutos. E na altura o Miguel Soares, que para quem não conhece também faz parte do Fala com Sabe, lá. Ele era o baterista O baterista dos substitutos e também era o baterista dos faz de conta. Ele achou por bem gravarmos 2 temas dos substitutos com condições existentes na altura que não haviam na altura em que nós naturalmente que já saiu diferente. Sim, saiu diferente. E aí está, se calhar as pessoas já isto não é bem a mesma coisa. Lá está. Há coisas que têm a sua época e o seu som próprio. Exatamente, tem o seu espaço próprio. Sim, e muitas vezes vocês sabem, já ouviram na rádio versões de temas que tiveram na berra, digamos assim, vá lá, e quando lhes tentam meter uma nova tecnologia, digamos assim, aos tecnologias, eles perdem a sua identidade. Exato. Claro que há exceções, com certeza que sim, mas a regra geral acabam por perder um bocadinho a sua identidade. O que é que eu quero dizer com isto tudo? Que se calhar fazendo um concerto dos substitutos com a experiência que eu tenho agora, com a experiência que o baterista tem, os outros 2 estão mais parados, mas se calhar ia ser um saudosista, sim, sem dúvida, as pessoas já iam gostar de ver, mas nunca seria propriamente um espetáculo com... Nunca seria tecnicamente no verdadeiro sentido da palavra. Sim, nós tocámos No casamento? Isso, no casamento. Foi a última vez. Não na igreja. Foi a última vez. Não na igreja. Foi ali no Clube Musical Angrense. No casamento. Tocaram duas ou três músicas. Estava nervosíssimo, mas esteve à altura. Com certeza. Tocámos 2 ou 3 músicas nesse dia para fazer uma graça. Pronto, mas agora também, mesmo que quiséssemos, é complicado porque o Miguel optou por viver para os Estados Unidos e desde aí nunca mais voltou, já lá vão alguns anos. Não está posta de parte essa possibilidade, é um formato diferente, nem que seja de forma para assinalar um aniversário, por exemplo, do projeto, uma coisa desse género. Mas 50 anos. Talvez aos 40. Agora reunir o projeto para dar espetáculos e para fazer disso, mas acho que não faz sentido. É sim, nós referimos sempre a uma coisa descontextualizar de registar. Ficar registado. Há pouco tempo, em conversa aqui com um grande músico da nossa Ilha Terceira, o Flávio Cristóvão, ele sugeria que eu podia pegar em algumas das coisas que estão em outros projetos e regravar, não perdendo a identidade, mas são conversas de café. Se o Flávio estiver a ouvir, ainda estiver disponível, muitas vezes começam por aí. Um abraço para ele. Muitas vezes já há projetos que começam precisamente numa conversa de circunstância, mas claro. Depois vamos para casa, pensamos neles, independentemente se é na música, se é em qualquer outra manifestação de arte ou cultural. E começam a fazer algum sentido à medida que vão sendo massajados, vá lá, não é? Sim, claro. Mas de alguma forma, agrada-te que passado todo este tempo um músico já conceituado e com carreira feita veja o valor que ali está. Pois é o que eu percebo. Ele nessa conversa que estávamos a ter nem sequer tinha a ver só com os substitutos, eram os diferentes projetos, escolher 3 ou 4 e fazer uma regravação com uma nova roupagem, como se dizia às vezes, mas não perdendo ali o fio condutor. Claro que isto não é uma coisa fácil de se fazer, implica tempo, eventualmente alguns recursos económicos, que é coisa que não abunda para este lado. Pois.
Nem nestes nem noutros, parece que sim, não é verdade? Há de haver mais nuns, menos noutros, enfim. Pronto, foi-se fazendo aquilo que se pôde ao longo do tempo, e este projeto eu continuo sempre a querer fazer o melhor possível. Felizmente tem bons músicos atualmente a acompanhar-me, o que ajuda bastante. Mas sou um bocadinho, há sempre qualquer coisa que é preciso melhorar. Certo, e projetos para o futuro, curto, médio prazo, vocês têm agendamentos para breve, isto é, ainda este verão ou mesmo depois Este disso? verão sim, vamos participar aqui num festival organizado pelo Grupo Motar Bravos dos Açores, provavelmente no dia 2 de setembro. Será ali na prainha, aqui na Praia da Vitória. Pelo menos esse espetáculo já vamos fazê-lo. Aliás, não é a primeira vez que vocês vão a esta festa. Com este projeto, Louco Mau Sim, exato. Em 2018 estive lá com os Goma e em 2017 participei no tal tributo dos RIP, Exatamente. se não me engano, 2017 e 2018, perdão, com os Goma. Esse festival também teve obviamente parado durante 2 anos, pelo menos, e vão retomá-lo aí muito bem este ano. Espero que corra tudo bem. Vai correr certamente. Que não chova como tem chovido nos últimos 3 dias. Exatamente, acho que já todos apanhamos a nossa dose de chuva em dias de festa, portanto ela é necessária, mas vá, São Pedro. Já está com os pezinhos muros. De qualquer forma, e o que queríamos tirar também de sumo desta nossa conversa, e esperando que ela se vá repetindo de vez em quando, continuas a ter um gosto especial neste caso tinhas que subir de graus mesmo para ir para o palco, porque ele era grande e alto, mas cada atuação continua-te sempre a despertar um sentido de que ainda tens mais coisas para fazer na música. Pois é, gostava, só que não sou só eu que controlo essas coisas, é preciso que as pessoas gostem daquilo que se vai fazendo e que haja alguém interessado em que nós vamos apresentando o nosso trabalho. No final do concerto de sexta-feira era fácil ver que as pessoas que ali estavam a gostar do que estavam a ouvir. Eu penso que sim, mas o melhor mesmo é perguntar. Eu penso que sim, até obviamente que sim, houve ali um ou outro pormenor que a memória já não é a mesma e tudo mais. Nós somos só os 4 em cima do palco, não temos mais ninguém a dar apoio, às vezes é preciso mudar uma viola, isso demora ali um pouquinho mais de tempo entre os temas, mas faz parte dos projetos que até porque apesar das condições climatéricas não serem as piores no contexto dos últimos dias, quer dizer, também nesse sentido não deve ter sido um concerto fácil. Mas condiciona sempre, por exemplo, na altura em que se começou a negociar para nós tocarmos mais cedo e estava em casa. Pois, exato. E demorei mais tempo a fazer este percurso aqui na zona, aqui perto do palco principal de carro, de acesso, do que a vir de casa à praia. Do que a vir mas isso são pormenores que se calhar pouco importa. O que importa, bom, durante o espetáculo felizmente não choveu, ou se choveu eu não me apercebi. E nós conseguimos fazer o nosso espetáculo até ao fim, como fizeram muito bem, certamente. Fizemos o melhor que podemos e sabemos, como diz o outro, não é? Quem é o outro? Eu gostava, por exemplo, o nosso amigo Gustavo das Raleigh, quando lhe perguntava em microfone, estamos a fazer o melhor que podemos e sabemos. Um abraço para o Gustavo, se tiver. E muito bem. E muito bem. O Miguel foi esta conversa. A gente se calhar já devia ter começado isto há mais dias de vir fazer parolha para aqui, mas calhou-nos o último dia das festas, também disponibilidade de parte a parte, e vai sendo um gosto quando também vamos revivendo algumas coisas nossas. Exatamente. Para que as pessoas e ainda temos um leque de convidados durante esta tarde com quem vai ser bom falar. Vamos ter conversas interessantes. A mim resta-me agradecer o convite do Rádio Clube de Angra mais uma vez, desejar-vos um bom trabalho e à rádio, obviamente, que se mantenha por muitos anos fazendo a divulgação daquilo que se vai fazendo aqui na Ilha Terceira e dando apoio às festas que vão acontecendo de uma forma ou de outra nos diferentes locais da nossa ilha. Esse é o objetivo. Vamos tentando fazer por isso. Claro, não se esqueçam de sempre que ouvirem Louco Mau, darem uma espreitadela, que vale a pena. Muito bem, fica a dica do próprio Agostinho Miguel, Leão da Terra Pinheiros, aqui a apresentação dos Louco Mau. Muito obrigado. Foi um gosto falar contigo. O nosso próximo convidado chama-se João Costa e tira fotografias há 50 anos. Até já.